Boa noite. E aí, tudo bem, pessoal? Eu sou Juana Labres e estou aqui para mais uma live e dessa vez abrindo o mês de março com a Tere Melo. A Tere que vocês já conhecem no Outubro Rosa. E nós estamos aqui justamente para bater um papinho com ela. Ela está 1 ano em tratamento com o câncer no seio. Um assunto muito importante que a gente deve estar abordando sempre, sempre, não só na época do mês que é necessário falar. A gente precisa falar sobre isso o tempo todo o tempo, e aí vai por diante, ok? Já estou vendo que tem algumas pessoas. Dom Flávio Costa, seja bem-vindo. Rosilene, minha amiga. Tere Melo já chegou. Davi. Bruna, estou tentando cumprimentar o pessoal. E boa noite. Eu sempre falo que a gente precisa se cuidar, mas às vezes passa despercebido. E a gente chega com uma surpresa que nos assusta um pouco. Seja bem-vinda, Cláudia. Gostei ontem do vídeo com a sua mãe dançando as marchinhas, hein? Ficou top. Mas se cuidar apenas não é suficiente. A gente tem que estar de olho nos sinais, nos sintomas, procurar sempre um médico, procurar um profissional para tirar aquela pulguinha que fica na orelha. E o que mais acomete nas mulheres? O câncer no seio e o câncer de útero. Então, percebeu alguma coisa diferente? Tá aí. Então, a gente vai conversar com a Tere. Tere esteve aqui no outubro do ano passado. Já foi, daqui a pouco ela está aceitando. Ela estava animada, Cláudia, estava muito animada. Que bom, né? Olha só, tudo bem, meu anjo? Tudo. Então, que bom te ver por aqui. Que bom, que bom. Primeiro, né? Eu tinha até comentado com você na época que a gente não tem que falar sobre esse tema apenas no Outubro Rosa. A gente precisa conversar sobre isso sempre. Eu estou aqui configurando aqui no computador para poder ler as letrinhas, né? Porque aqui fica muito chato. Então, em março faz 1 ano do seu tratamento. Hoje você já beija, já abraça seu filho, que eu já estou sabendo. Você passou por um período assim de angústia, de receio, de medo, e aí vai por diante. Então, eu queria só estar relembrando um pouquinho, para quem não assistiu ao nosso primeiro encontro, esse é o segundo. Como é que foi a sensação diante da notícia que talvez fosse algo maligno? Olha só. É aqui, filha. Manda um beijo. Foi graças a esse mocinho aqui que eu descobri o câncer de mama. Eu estava grávida na gestação, né? Como a gente falou anteriormente, na primeira live. Peraí. E eu tinha um caroço grande na mama e eu sentia dor, mas assim, nunca tinha feito autotoque. Eu achava meio estranho se tocar. Não gostava, mas eu sentia muita dor. E aí, após o nascimento do Davi, aquela massa continuou, doía quando eu pulava, fazia dependendo do exercício, doía. E aí fui no médico, fui atrás de um mastologista, porque mostrei para o meu marido, para minha mãe, ambos concordaram que eu deveria procurar um mastologista. E aí foi feito o exame no dia 25 de fevereiro, foi quando eu fiz o exame. Em março, eu fui diagnosticada com neoplasia maligna na mama. E ele tinha 5 centímetros. 5 milímetros.
5 milímetros, é. milímetros. Isso. Então, Já era um você já tumor grande. 5 milímetros. Isso, 5 milímetros. Metade de 1 centímetro. Então, já era um pouco. 5 milímetros, não, 5 centímetros, desculpa, corrigindo. 5 centímetros, ele era grande. Então, quando o médico viu o resultado, ele falou assim: eu tenho duas notícias, uma ruim e uma boa. Eu falei assim: vamos começar com a ruim, porque a boa, depois ela alivia, né? Só que a gente não espera, né? Ele falou assim: infelizmente, você tá com câncer de mama, é neoplasia maligna, mas olha, tem cura, ela tem um tamanho de 5 centímetros, você vai fazer quimioterapia, você vai operar e você vai ficar bem. E foi isso que aconteceu. Hoje eu tô super ótima. Eu operei em setembro. A única coisa assim, que mais difícil, na verdade, foi o fato de ficar muito, assim, ter aquele afastamento do meu filho. Foi graças a ele que eu consegui diagnosticar esse câncer, porque na gravidez parece que ele aumentou. E pelo que o oncologista falou, eu já tinha esse tumor provavelmente de 3 a 4 anos, só que numa ultrassom não mostrava. Então, uma pessoa na minha idade, é muito difícil o ginecologista, ele passar uma mamografia, né? Então, quando sentiu, foi feita a mamografia e sim, diagnosticou esse câncer. O momento mais difícil, como eu disse, foi ficar assim, depois da cirurgia, não poder pegar o Davi. Não foi o momento difícil ficar careca, foi tranquilo, perder os cabelos, porque eu tive uma rede de apoio muito grande, como eu ainda tenho, essa rede de apoio. E eu acho que depois, Ruana, a parte mais difícil foi a radioterapia, porque foi tão forte que ela queimou. Então, assim, a mama ela ficou bem queimada, que foi tão forte que ela conseguiu vazar atrás, nas costas. E a axila também queimou muito. Mas fora isso, foi tranquilo. Hoje eu ainda faço o tratamento. Hoje eu faço a quimioterapia oral com capecitabina e faço fisioterapia, porque devido à radioterapia queimou muito, então o movimento do braço na hora de erguer não é tão 100%. Mas isso não me impede de nada. Eu cuido do Davi normal, pego no colo, eu limpo a minha casa, faço tudo normal. É vida que segue. E eu tô bem. Vida que segue. Mas do momento que você percebeu que tinha alguma coisa errada, que tinha um caroço, até o momento de você falar com seu marido e com a sua mãe, com a sua família, né? E até você conseguir chegar ao médico, como é que foi o seu dia a dia? Eu não sei quanto tempo levou isso. Eu queria Não, foi muito... entender Foi isso. até muito rápido, porque depois que o Davi nasceu, eu já sentia, né? E era um caroço que incomodava. Se eu fazia, dependendo do exercício que eu fazia, eu já ia na academia, eu sempre gostei. E depois incomodava, doía, se eu corresse, doía, incomodava, e eu tipo, fiquei naquilo, meu Deus, o que será isso? Será que vai sair? E aí quando eu mostrei pro meu marido, eu falei, ele olhou, ele sentiu e falou assim, isso aí pode ser leite, né? Eu falei assim, tô amamentando, e minha mãe também, a minha mãe falou assim, olha, é estranho, né? Leite, mas só vai ficar aí embaixo, porque acho que quando empedra, acho que seria a mama toda mais rígida, né? E era só a parte embaixo. Então, assim, quando meu marido falou assim, procura o médico, como eu tenho um convênio, foi muito rápido. Então, eu consegui marcar assim, falei assim, primeiro médico que eu achar, eu vou marcar. Ainda pesquisei antes quem que cuidava do seio, porque eu não sabia. E aí procurei, achei um mastologista e consegui uma consulta muito rápida. E aí o mastologista examinou e falou assim, olha, como você está amamentando, provavelmente pode ser leite. Você tem tempo? Eu falei, sim, tenho. Aí ele falou assim, aquele rapaz que está com uma criança é seu marido? Eu falei, vê se ele pode aguardar um pouquinho, e aí você já faz um ultrassom e a gente já tira isso e você já faz uma punção e você vai tranquila para casa.
Falei, tá bom. Aí eu conversei com meu marido e falou assim, não, dá tempo, pode fazer. Quando eu deitei, que eu fui fazer o exame, que o médico começou com a ultrassom, quando ele colocou, ele falou assim, não é leite. Ele ainda brincou, ele falou assim, vamos ver se é leite condensado? Falei, vamos. E ele tem para, né, descontrair, porque a gente tem que ter esse momento de descontração, porque senão a gente pira. E aí começou a examinar e falou assim, olha, essa massa é muito sólida, não é leite. Vou mudar o pedido médico e eu vou fazer uma biópsia. Dia rápido. Aí ele já foi, fez a biópsia. Fez tudo na mesma hora? Na mesma hora, tudo na mesma hora. Aí ele falou assim, agora você aguarda, vai demorar 15 dias. E foi, demorou esses 15 dias. E aí veio o que ninguém espera, né? Tipo, você tá com câncer de mama. Foi esses 15 dias. Eu fiz foi tudo rápido, eu fiz o exame, eu fiz a biópsia. Eu sei que a pistola é uma pistola que assusta um pouco, mas ela é tranquila, é rápida. Não, ela incomoda um pouco, é uma coisinha assim, ele anestesiou, né? Porque ela dói um pouco, não é fácil, não. Aí ele anestesiou e disparou, tirou um pedacinho, um fragmento, aí ele falou assim, ó, vai ficar um pouco dolorido, inchado, mas vai passar, tá? Eu falei, não, tudo bem, tranquilo. Peguei o protocolo, fui embora. Muita coisa passava na minha cabeça. Aí eu falei assim, esses 15 dias foi pensando muita coisa. Eu falei, tudo. Ai, pode ser um câncer? Pode. Passou isso na minha cabeça. Assim, pode ser um câncer. Mas também pode ser nada. Pode ser uma massa, não sei. Mas eu também não fiquei pensando muito. Porque assim, como eu sou testemunha de Jeová, eu entreguei muito, e isso foi muito importante, a minha fé em Jeová. Então, ter a fé me ajudou a não pensar tanto. E eu entreguei na mão de Jeová. Falei assim, seja sua vontade, eu sei que não é a vontade dele que a gente fique doente, que a gente sofra, mas eu sei que ele vai estar do meu lado. Eu senti que Deus, a partir daquele momento, ele me carregou no colo. Ele me segurou, tipo, filha, você vai passar por isso e você vai se dar bem, você vai conseguir, vai ser tranquilo. E eu senti, assim, esse pegar no colo, esse cuidado, que eu não pensei muito. Mas passava, assim, pode ser um câncer, pode, tal, aquelas dúvidas. E aí, quando chegou o dia de pegar o resultado, aí sim, aquela ansiedade e aquela agonia. E aí eu já, no mesmo dia, já tinha marcado uma consulta com o mesmo mastologista. E a gente não espera para o mastologista abrir o exame, né? Eu abri o exame e fui lá no Google. Tipo, o Google explica tudo, né? Abri, ele mais ou menos. Fui lá e falei assim, não, eu vou ter meu diagnóstico agora. Sentei, aí aí jogava o que tava lá, né? Aí deu lá, câncer de mama. Aí eu olhei e falei assim, não acredito. Não é possível. Aí eu já na hora mandei um áudio pro meu marido, falei assim, olha, eu tô com câncer de mama. Ele falou assim, mas você falou com o médico? Eu falei, não, eu fui no Google. Ele falou assim, não, mas tem que passar no médico, você não tem que ir no Google. Eu falei assim, não, mas o Google não mente, ele não vai me enganar desse jeito. Não, espera passar com o médico, às vezes não é nada disso. O Google, você coloca às vezes uma coisa, ele fala um monte de coisa, mas que não tem nada a ver com o que você tá passando. Espera passar com o médico. Não, porque eu tô com câncer, aí que vou morrer, ai meu Deus, e não sei o que, meu filho é tão pequeno, como é que eu vou fazer para amamentar? Então já passou tudo isso, né? Aí quando eu sentei na mesa do mastologista, foi quando ele deu o diagnóstico, realmente, estava com câncer. E aí eu escutei assim, a única coisa que quando ele falou, a única coisa que eu perguntei para ele, foi assim, eu vou poder continuar amamentando meu filho? Porque o Davi tinha 5 meses. Ele olhou para mim e falou assim, olha, quem vai te orientar melhor vai ser um oncologista. Mas provavelmente não. Então, assim, pesou muito isso, porque a gente sabe que a amamentação é um momento de conexão que você tem com o teu filho. Tu tá criando uma conexão com ele. Então, foi algo que foi, vamos dizer assim, cortado. Porque, tudo bem que tem muita gente que amamenta até os 6 meses, né? O ideal. Você mas... tá com quantos anos?
Eu tô com 36. Uhum. Mas eu queria ter esse prazer de amamentar ele até enquanto ele quisesse. Então aí a gente teve que cortar essa conexão, essa coisa mãe-filha, aquela. Eu não sei explicar isso. Sim, um E vínculo. aí isso foi o que. Foi isso, um vínculo. Então, isso foi o que mais me pesou. Não foi o fato de eu ficar ruim, de ter esse diagnóstico, e o médico falou: olha, tu vai perder o cabelo vai cair, vai acontecer isso, você pode ficar enjoada, que a medicação é forte, tal. Eu pensei, não, tudo bem, mas o meu pensamento não era esse, eu não estava aí com isso preocupada. A minha preocupação era o Davi, porque para mim, o Davi era muito pequeno para ele passar por isso. Então, eu me culpei. Então, tipo, é minha culpa. Se eu não tivesse o câncer, eu podia amamentar ele. Mas aonde eu errei? O que aconteceu? O que eu fiz? Cobrou. Então, foi esses pensamentos, sabe? De tipo, o que eu fiz? Por que eu tô com isso? Mas mesmo assim, tendo esse diagnóstico, em momento algum, eu falei, culpei Deus. Porque eu sei que não é ele que não quer o nosso sofrimento. Então, isso só me fez ter mais fé e saber que tudo que eu passei ia acabar, ia dar certo e eu ia conseguir. E deu certo. Eu operei, eu tô Você bem. retirou o quadrante inferior, né? Eu fiz uma quadrectomia da mama direita e tive que esvaziar a axila direita, porque ele migrou para a axila direita. Então, eu esvaziei a axila e um quadrante. Categoria 5 ou categoria 5? Categoria 4. 4, mas já estava Categoria na 4. axila. Já estava na axila. Ele teve uma metástase para a axila. Mas mesmo assim, ele tendo essa metástase, assim, não me afetou. O médico ainda ele sugeriu a gente fazer a reconstrução da mama esquerda, para não ficar uma coisa lá em cima, aquela coisa, né, desproporcional. Aí O marido fizemos. agradece. A gente acaba agradecendo também, porque estava precisando dar uma levantada, deu uma levantada em tudo. E acho que o mais sofrido, Rana, para mim, de tudo, foi a colocação do catéter, porque a veia não aguentou, porque eu tive que fazer 4 quimioterapia vermelha, muito forte, muito agressiva, 12 branca. Então, na primeira quimioterapia vermelha, que foi no dia 25 de março, as veias não aguentou. Eu saí com os 2 braços muito roxos. É interessante, né? Interessante um raciocínio aqui aberto. Você me corrige se estiver errada, tá? Você estava com um caroço de 5 centímetros. Gente, peguem uma régua, quem tiver aí, meça 5 centímetros. Isso aí de comprimento, porque eles colocam depois também o tamanho dele em 3D. Quer dizer, eles colocam depois a parte que envolve o enchimento, tá? Então, é 5 centímetros, provavelmente, para ele estar parecido com um ovo, deveria estar com mais 4, alguma coisa, 3, alguma coisa, esse tipo de tamanho para ser como você está descrevendo. Uhum. Já estava na axila, né? Você conseguiu correr no atendimento assim que percebeu. Você teve o apoio da sua família, que isso é essencial. Você não desanimou, manteve a sua fé ali, acima de tudo. E quantas e quantas mulheres hoje, tá, estão descobrindo que tem um nódulo de 1 milímetro, 2 milímetros, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, etc. E entram em desespero, em ansiedade, etc. Gente, não é para antecipar toda essa situação sem conversar com o médico, sem o diagnóstico. O doutor Google não vai te responder tudo. Ele fala de uma maneira generalizada. Então, você pode ter um nódulo benigno, né? Você pode ter nódulos normais, que toda mulher tem no seio. Isso aí
Você pode ter um seio adiposo, que é um seio mais gordo, que é o meu caso, né? Mais cheinho, porque eu sou gordinha. Você pode ter um monte de situações diferentes e que, quando o médico, a ginecologista, pede aqueles exames de rotina, você deve falar, olha, eu também quero a ultra, não só a mamografia, porque às vezes a mamografia não vai achar alguma coisa tão pequenininha. Às vezes, Ana, a mamografia ela vai conseguir achar mais do que a ultrassom. Porque eu sempre passei, é anual, é sagrado para mim todo ano fazer exame de rotina, tudo. Só que o ginecologista sempre pedia uma ultrassom da mama. A ultrassom da mama sempre acusou que tinha muitas glândulas. Glândulas. Só que essas glândulas não quer dizer nada, então nunca se aprofundou. Então, quando foi feita uma mamografia que já existia um nódulo, aí sim, se viu, e aí o oncologista explicou que o ultrassom ele não vai te mostrar tudo como a mamografia. Que por menor que seja, a mamografia vai mostrar, já a ultrassom não. Entendi. Então, a gente, às vezes, pela idade, se sentir alguma coisa, é importante pedir sim uma mamografia. Infelizmente, aqui hoje a mamografia é feita a partir de 40 anos, e não é. Não. Fazer o exame completo. A mamografia, ultrassonografia mamária, transvaginal, porque às vezes Sim. acontece. Você tem casos de câncer na sua família? Algum histórico? Não. Não tenho nenhum parente, nada, que tenha tido câncer de mama. E o médico disse da onde ele veio, se ele foi por causa da alimentação, se foi por causa de algum acidente que você sofreu e bateu no local, se foi emocional, se foi alguma coisa, ou era simplesmente foi uma glândula que se desenvolveu do lado errado e aconteceu. Foi isso, porque em momento algum ele falou que era alimentação. Bater, eu nunca fui de bater, mas sim nessa questão das glândulas, sempre existiu, glândulas, mas nessas glândulas acabou que virou um tumor. Um tumor, né? Tá. E aí, você fez a biópsia, 15 dias depois recebeu o resultado, foi no oncologista, que já não é um mastologista, já é um outro profissional. Sim. Que fez o quê? Definiu, em cima dos seus exames do resultado, o seu tratamento. Você saiu do consultório firme, sabendo que ia passar por aquele todo o processo, ou simplesmente, e agora? Como é que foi? Não, eu saí. O meu marido foi comigo, né, na consulta com o oncologista, e lá mesmo ele explicou tudo. Nossa, o doutor Anderson, um amor de pessoa, ele foi muito claro. Só que em momento, ele foi tão claro, mas ele não me passou medo. Em momento algum eu senti medo. Eu confio, como eu disse, a minha fé foi além do normal. Porque eu fui já pensando assim, Jeová, me ajuda, me dá força. Eu só preciso de força. Porque se ele me der força, eu consigo, eu vou conseguir. Então, ele explicou, olha, o tratamento vai ser assim, vamos fazer 4 vermelha, 12 branca, cirurgia, depois rádio, e aí a gente vê depois o restante. Tudo bem. Tá, então esses 4 vermelhos, 12 brancos, era para reduzir o nódulo. Isso, porque quando o mastologista, pelo tamanho, o mastologista falou, ó, se a gente operar de primeira, e o oncologista também, se operar primeiro, você vai ter que fazer uma mastectomia, vai ter que tirar tudo. Então, para a gente não perder todo o seio, a gente vai começar com uma químio. Porque muitos pacientes obtiveram os resultados bons, quando com o nódulo, que era muito grande, diminuiu. Falei, ok, então vamos fazer. Se há possibilidade de diminuir e eu não ter que tirar toda a mama, porque eu acho que o pior seria se tirasse toda a mama,
E um pedaço ele vai estar reconstruindo, ele vai estar fazendo uma plástica, porque realmente hoje, se olhar, é como se tivesse feito uma plástica de redução de mama. E quando foi feito, quando a gente começou, foi acho que tranquilo, não foi assim um bicho de sete cabeças, porque a minha cabeça estava bem preparada, meu marido estava comigo, a minha mãe veio morar comigo para me ajudar com as crianças, porque eu tenho 2 filhos, eu tenho o Davi e a Beatriz. Uhum. Então, eu tive, é como eu disse, a rede de apoio, ela também é fundamental, ainda mais a família, né? Então, quando a gente começou a quimioterapia, ela tinha 5 centímetros, quando a gente foi operar, ele tinha 2,9 centímetros. Então, diminuiu. 40%, mais ou menos isso. Foi bom, porque não precisou tirar tudo. É o que eu estava falando antes de você entrar ao vivo aqui comigo. Se cuidar é importante, mas percebeu alguma coisa diferente, sentiu alguma coisa que não está batendo muito bem, a rapidez, a agilidade em buscar a solução, o movimento, e não ficar naquela de paralisada. A nossa live, justamente o título é esse, o medo não me paralisou. Exatamente, não pode. Não Aí tem pode. aquela questão, muita gente fica aquilo, ai, quem procura acha. Sim, quem procura acha, e o meu oncologista falou isso para mim, eu nunca esqueci. Quem procura acha, mas quem acha, cura. Então, achou, se você for correr, tá tudo certo, cura, porque sim, tem essa possibilidade. E a gente não pode deixar que um diagnóstico desse derrube a gente. Isso eu falei, quer ver? Ontem eu tive fisioterapia, eu faço 2 vezes por semana. E ontem, conversando com a doutora Bianca sobre isso, ela falou: você vai ter uma live? Eu falei assim: vou, a gente vai conversar. Que o câncer não me parou, e ele não me parou. Eu continuei fazendo tudo o que eu sempre fiz. Então, eu continuei indo para academia, eu continuei cuidando dos meus filhos, e ainda continuo cuidando, continuei trabalhando, porque eu trabalho em transporte escolar, aqui no EMEI, perto de casa. Então, continuei fazendo as minhas coisas em relação à área da beleza, cabelo, unha. Eu não parei com nada, eu não deixei de fazer as minhas coisas por causa disso. Porque eu também precisava ocupar a minha mente. Porque se eu deixasse, eu estabilizasse, eu parasse, eu pensasse só na doença, eu sei que eu ia cair. Sim. Eu sei que eu ia ficar deprimida. Mas não, eu fui ocupando e fui fazendo as coisas e não deixei me levar pelo aquele diagnóstico. Correto. E, infelizmente, muitas mulheres, eu conheço um caso de uma moça, claro, ela teve um câncer, ela operou, ela tirou a mama, colocou silicone, o câncer voltou de novo, ela teve uma metástase, então ela já estava com o cabelo grande e ela tem que passar por tudo isso, ela desanimou, ela entrou em depressão. É difícil, mas a gente tem que ser mais forte. É isso que eu sempre coloquei, eu tenho que ser mais forte, eu tenho que estar presente sempre para os meus filhos. Então isso foi o que mais me deu muita força, além da minha fé, foi ter isso na minha cabeça. Eu preciso estar bem para os meus filhos. Eu preciso mostrar para eles que eu vou passar por esse momento difícil, mas que eu sou forte. Esse menininho que está aí no seu colo, Davi, ele foi a sua motivação. Sim. Então, a gente, quando está diante de uma dificuldade, diante de uma montanha, e a gente precisa chegar do outro lado dessa montanha, a gente precisa o quê? Saber que é uma montanha, mas eu tenho possibilidade de vencê-la. Eu posso fazer caminhos através dela, eu posso contornar, eu posso, sei lá, pegar algum meio de transporte e sobrevoar. Eu posso fazer um monte de coisas e não ficar parada diante dessa montanha imaginando, e agora? O que eu faço? Né? Quer dizer, está dizendo que travou aqui. Sai e entra de novo. De repente, foi aí porque aqui está tudo normal. Está tudo normal.
Eu estou vendo que entraram algumas pessoas, deixa eu ler aqui na tela do computador, e chegando mensagem. Perguntas, deixa eu ver aqui. Convivendo com Alzheimer, boa noite. Elida de La Valentina, Kátia Mendonça, Caroline, Rosilene eu já tinha dito, Josué, Élida, acabei de falar, né? Ai, meu, Di Gomes, sempre fiel aqui com a gente. Deixa eu ver aqui na telinha. Kátia Belli, Cida Gatti, Antônio 0171, Amanda, Josué Humberto, Henrique PB Silva, Julie P182, Nelly Soares, ai meu pai, vamos ver, Simone Monteiro, e dentre outras, Zilda, Grace, Léo, Vani, nossa, quanta gente legal aqui. Aqui no Instagram, eu sempre estou falando que há necessidade realmente da gente estar sempre praticando algum exercício físico, revendo a alimentação, procurando ter um dia, um horário para descansar, procurar dormir um pouco mais, porque eu acredito que durante esse período, apesar de toda a fé, apesar de todo o apoio familiar, tinha aqueles momentos que você acordava e se examinava, via que aquilo era real, porque a gente pensa, não é real, eu sonhei. Uhum. E nesse momento, um momento difícil, de a gente tocar o seio, perceber que aquilo é real e se lembrar que você não está sozinha. Sim. Apesar de o índice do câncer de mama ainda ser altíssimo em mulheres, o tratamento e a cura é maior ainda. Na época da minha mãe perdeu amigas com câncer de mama, né? Perdeu assim, por bobeiras, por bobagens. A evolução da medicina, hoje existe comprimidos, né? Que você toma totalmente, eu acho. Eu tomo 14 dias, faço um descanso de 7, como se fosse uma quimioterapia intravenosa. Então, de 20 e 21 dias. Então, eu tomo 14 dias o comprimido, 7 de descanso, faço um hemograma, volto pro remédio de novo. Eu vou fazer 8 ciclos de quimioterapia oral. Eu já fiz a 4ª, né? Falta ainda mais 4. E durante esse período, você fez ou é recomendado fazer um ultrassom durante o tratamento ou só depois desse ciclo? Não, o exame agora eu vou fazer, como fez a radioterapia, então é aconselhável dar o tempo da rádio de 6 meses. Então eu vou fazer novos exames só em julho, porque aí passou a radiação da radioterapia e aí dá para fazer ultrassom, mamografia. Mas algo que você falou que durante a quimioterapia, as intravenosas, tinha dias que eu acordava, eu não quero mais, eu não aguento mais. E a vontade era, tipo, desistir, cansada, tipo... E principalmente quando era o dia de fazer a quimioterapia, era o pior, porque como tem um catéter, então aquele furar me deixava tão mal, tão mal, tão decepcionada comigo, que às vezes eu falava assim, Deus, eu não aguento mais, eu não quero mais. E aí eu olhava para minha filha e para o meu filho, e aí eu sabia que eu tinha que ser forte. Continuar.
E E continua. foi isso que me ajudou. Então, assim, quando eu tava nesses momentos, eu falava, Deus, me ajuda, me dá força. E aí parece que ele me respondia assim muito rápido. Porque aí vinha a Bia ou o Davi, e a Bia olhava para mim assim, mãe, você vai ficar curada do câncer. Então, assim, a minha filha, a gente teve que conversar com ela e explicar, a mamãe tá doente. A Uhum. mamãe tem isso e isso, e ela conseguiu entender. Então ela sempre via, mãe, você vai curar do câncer. E teve um dia que ela chegou em mim assim, quando eu operei, ela falou assim, mamãe, você é muito forte, você é muito guerreira, eu tenho orgulho de você. Não era nem pra mim estar chorando, porque hoje eu tô muito bem. Já acabou, né? Já passou, Eu estou curada, já passou. já passou. Mas são marcas que a gente tem essas lembranças, né? Porque a gente não espera escutar isso de uma criança de 7 anos, que você vai ficar curada e que Quantas você é forte. lágrimas E isso eu eles... precisava. Eu sempre mostrei para ela que eu era forte. Eu não gostava de chorar na frente dela, não chorava. E quando eu chegava da quimioterapia, que eu chegava muito, muito ruim, mesmo tomando, porque o médico sempre dava o pré-químio e o pós-químio, para mim não ficar vomitando, não ter enjoo. E mesmo quando eu chegava assim, destruída, ela falava, mãe, e aí, como foi? Você tá bem? Aí eu falava assim, ó, mamãe deu tudo certo, mas a mamãe tá um pouco cansada, a mamãe vai dormir um pouco, tá bom? Tá bom. Eu deitava e eu fazia quimioterapia às 9, eu só ia acordar às 5 horas da tarde. E aí eu levantava bem. Mas depois, no outro dia, eu tava, parece que a imunidade baixa, você fica fraca, então eu ficava fraca. E aí eu, tipo, ai. E ela, ai, mãe, vamos brincar. Nossa, mamãe não pode, mamãe não consegue agora. E aí, quando passava os 3 dias, que era quando eu tomava o pós, aí eu já tinha mais disposição, já tinha mais ânimo, porque eu já tinha feito. E aí, pra mim era tranquilo, eu conseguia fazer tudo com ela e com ele. E interessante, quando o meu cabelo caiu, que eu jurava que ele não ia cair. O médico já tinha explicado, né? Falou assim, ó, 15 dias seu cabelo cai. Eu falei assim, cai nada. Eu contei 13 dias, tinha todos os cabelos na cabeça. Contei 14 e começou a ser os bolos. Quando contou 15, acabou. Já não tinha mais muita coisa, tinha muita falha. Então eu tive que ir raspar o cabelo. Eu fui no barbeiro raspar o cabelo com meu marido. Aí meu marido raspou o cabelo. Verdade. Eu tive que raspar porque o meu ficou muito falhado. E ela olhou assim, mãe, você deixa eu raspar o meu cabelo? Eu falei assim, filha, pra quê? Ah, porque eu quero ficar igual a você. Você não precisa, amor. O cabelo da mamãe vai crescer e o seu vai demorar o seu para crescer. O da mamãe vai crescer e a gente vai ficar tudo bonita, de cabelo comprido. Uhum. Ah, mãe, mas eu queria. Eu falei assim, não, deixa o seu cabelo assim, ele tá tão lindo. Mas se você quiser, a gente vai e corta um pouco, pode ser? Pode. Aí a gente cortou um pouco o cabelo dela, mas ela queria raspar também. Aí Ela meu irmão também raspou o precisava. dele também, um amigo meu também raspou. E deu tudo certo, né? E hoje ainda tá dando tudo certo. E é igual a gente já, você já até citou, eu não deixei o medo ser mais forte que eu e ele não me paralisou. É Eu isso. continuei e eu continuo. A sua filha está com quantos anos? Ela tem 7 anos. Hoje 7, ela tá com 7. Quando ela começou a falar essas coisas, ela tinha 6 anos. 6 anos, né? Agora, quando você chora, não são lágrimas de tristeza, são Não. lágrimas de vitória, porque você lembra todo aquele caminhar para chegar no topo daquela montanha. Sim, E agora é você verdade. está em cima dessa montanha, admirando toda aquela vista e vendo lá atrás como foi a sua subida. Sua subida não foi fácil? Não. Mas você não parou. É, Você não parou. Você foi em frente. Até porque é, se a gente deixar a ansiedade, a angústia, o medo antecipar o diagnóstico, antecipar todo um sofrimento, aí sim a gente para. Aí sim a gente desiste. é verdade. Porque é,
A gente começa a pesquisar, olhar, ver, perguntar, e começa aquela angústia. Quem conta aumenta um ponto. Sim. E isso a gente pesquisa, porque às vezes eu parava para pesquisar, eu queria entender. E toda vez que eu mexia, eu falava assim, gente, quanto mais você mexe, procura na internet, parece que mais vem dúvidas, incertezas e medos. E eu falei assim, eu não vou procurar mais. Meu marido falou assim, para de mexer na internet procurando o que que é, como é que aconteceu. Para com isso, não vai te ajudar, só vai te atrapalhar. E realmente, eu tive que parar, porque quanto mais eu pesquisava, neoplasia maligna, não sei o que, isso mais você, gente, aí tinha hora assim, meu Deus, desse jeito eu vou morrer, porque do jeito que o Google fala, então, aí foi quando você, promete pra mim, não vai mexer mais, não tenta pesquisar sobre, o médico já te falou como vai ser, e vai dar tudo certo. E meu marido foi muito forte, né, todo esse tempo. Então, ele sempre me apoiando, vai dar certo, você vai ficar bem, eu tô aqui. E quando o cabelo caiu, a sobrancelha caiu, ele sempre, você tá linda. Então, assim, hoje, se a gente parar para pensar, tem homens, infelizmente, não vou generalizar todos, mas tem homens que separam por causa disso, né? Que a mulher está diagnosticada com câncer, não dá mais, vou deixar ela, vou viver minha vida. E às vezes, porque ela ficou, ela tá careca, ela inchou, porque a medicação incha muito, ela tá totalmente diferente, vou deixar ela e ela se vira. Então, assim, meu marido não. Ele, todos os dias, ele olhava para mim e falava, não, você tá linda. E eu falava assim, eu tô feia, eu tô careca, eu tô sem sobrancelha, eu tô gorda. Eu falei assim, não, você tá linda para mim. E aí ele sempre falava, você é uma guerreira, você é forte. E seu cabelo vai crescer. E tudo vai ser como era antes. Então, se desapega disso. Eu estava inchada Então, por causa da medicação. Então, isso assim, ajudou muito a escutar dele, né? Ele sempre do meu lado em todas as consultas, ele ia comigo. Todas, ele não deixava fazer exame, ele ia comigo. Então, ele estava assim, a todo momento do meu lado. E essa live hoje, eu te convidei porque eu quero que essa live fique registrada para as tantas e tantas e tantas mulheres que esse ano foram diagnosticadas com algum nódulo, para que elas não entrem em desespero antes do tempo. Há tratamento, existe cura, tá? Mas Sim. depende de duas coisas. Primeiro, a sua fé, e Sim. para a própria pessoa, a força de vontade da própria pessoa. Exatamente, porque às vezes assim, não adianta nada você ter a fé e você não ter essa vontade de vencer. Então eu tinha e tenho a minha fé muito grande, porque eu ainda vou fazer novos exames, eu estou sujeita a acontecer de ter migrado para outro lugar, mas a minha fé não permite ficar pensando besteira. E a minha força de vontade é maior, porque eu quero estar bem. Para mim, para os meus filhos, para minha família, para os meus amigos. Então, o querer também ajuda muito, porque só a fé não adianta. Você também tem que querer, você tem que lutar por aquilo. Depois dessas quatro sessões que ainda faltam, de 21 dias cada, são 4 que faltam ainda, né? Faltam 4. 4. Aí para a químio. Parou, não tem mais para a químio. Aí eu não tomo mais nada. Aí agora eu só faço exames, acompanhamento. Acompanhamento tem quantos anos? Então o médico me disse que provavelmente daqui uns 3 anos. Até para ele me dar alta e até para me tirar o catéter. Ele me deu esse prazo, até 3 anos. Tá, porque então ele falou assim... Com catéter. Continuo com catéter. Ele falou assim, olha, quando eu operei, eu já falei assim, já vai tirar o catéter mental. Ele falou assim, eu falei, você vai tirar também o catéter? Ele falou assim, não. Por quê?
Não é uma coisa que a gente quer que aconteça, mas como migrou para axila, pode acontecer de uma microcélula cancerígena ter escapado e ido para outro lugar. Por isso que eu faço a quimioterapia oral, porque acusou que ainda existia algumas células cancerígenas no organismo. Era pequena, mas tinha. Então o remédio era para poder matar aquilo. Então, se por um acaso acontecer e migrou aquela coisinha minúscula para outro lugar e tá lá, fez exame, mostrou, a gente vai ter que fazer tratamento de novo. Você concorda que não vale a pena você sofrer tudo de novo para colocar? Porque quando eu coloquei esse catéter, eu estava acordada. Eu não tive uma anestesia geral, foi uma anestesia local. Então, quando a médica começou a enfiar esse trem aqui, nossa, eu senti tudo. Esse E eu trem falava, pareceu mineiro agora. porque esse negócio aqui só Deus. Eu falava assim, doutora, tá doendo. Você tá sentindo? Eu falei, tá doendo. E ela empurrava assim, tipo, fazia um buraquinho minúsculo com uma bolinha assim. Então ela socava, empurrava assim, ai, tá doendo, tá doendo. Você tá sentindo? Eu falei, tá doendo muito. Então ele falou assim, não tem lógica, eu vou tirar e se acontecer, é uma coisa que a gente não quer. Mas se acontecer, você vai querer colocar outro de novo? Eu falei assim, não, deixa aí, vai, fazer o quê? Deixa aí. Deixa Aí aí, tá aqui. né? Não tem risco Deixa de aí quietinho. infecção. Você pode tomar banho Não, nele. tudo normal. Eu faço limpeza dele em 30 dias. Igual o mês passado eu fiz a limpeza. E aí, em abril, eu faço de novo a limpeza dele. Tá, mas quem faz? É o médico? É a É enfermeira? eu vou no médico, o enfermeiro que faz a limpeza, não sou eu, não. Ninguém mexe nele, só o enfermeiro. E aí, quando é o dia de fazer essa limpeza, nossa, aí é aquele. Aí tem que ser feita toda uma oração, todo um processo, porque é horrível. Eu odeio mexer nesse catéter. Porque aquela agulha, aquele furar e prende a respiração, porque como é de silicone, aí ele vem, segura o catéter aqui assim, aqui é ele. Aí ele vai te apertar aqui, ó. Ele segura aqui, respira, prende a respiração e fura. Pá! Aí, tipo, Aí aí faz essa limpa. higiene, essa limpeza, né? Faz essa aham. Tá. Então, voltando ao tema, né, de hoje, é não se desesperar. É basicamente isso. Não se desesperar. Não se deixar abater por essas dificuldades que eu comparei a uma montanha. Porque você é possível e é capaz de ultrapassá-la e vencê-la, com certeza. E eu te dou Sim. realmente os parabéns pela sua coragem, parabéns pela sua força de vontade. Eu espero que seus filhos herdam um pouco dessa coragem que você tem, que você está demonstrando para eles, porque eu não sei se te dizer, não sei. Eu fico muito orgulhosa de ter conhecido você, de ter você aqui na grade. Já é a segunda vez que você entra. Eu tenho que agradecer Sim. ao vivo também a pessoa que me apresentou, você que não está na live, que é a A Maraci. maravilha. E vocês são irmãs de fé, né? Sim, estamos mais de pé. Na época do Outubro Rosa, que eu conversei contigo, conversei também com uma doutorada ligada ao aspecto do Outubro Rosa, e Giovana, lembrei do nome dela. E falar que mulheres como você têm que aparecer na mídia, tem que ser o exemplo, tem que ser seguido. Com certeza. Teu marido sempre foi correto contigo em te dizer que você é uma mulher bonita, que você estava bonita, mesmo com inchada dos remédios. Inchaço. Vai parar o remédio, vai desinchar, vai fazer fisioterapia, vai voltar a emagrecer, que é o que você está fazendo. Você está linda. Teu cabelo já está crescendo, você já tem sobrancelha. Isso aí não é nada perante Exatamente. a vida e a oportunidade de renascer novamente. E você Sim. renascer para os seus filhos, e para o seu marido e para a sua família. Você estando bem,
Se amando, você consegue retribuir todo esse amor que você recebeu durante esse último ano, desde que começou a descoberta do caroço, aquele primeiro contato, aquele primeiro medo, o primeiro médico, a biópsia, a cirurgia, o tratamento, que você falou que a químio vermelha queimou, né? Chegou A radioterapia queimou a pele. Sabe, quando a gente vai pro sol e a gente pega aquela insolação, queima, então assim, queimou muito mesmo. Tanto a mama como a axila queimou assim muito. E aí o médico ainda falou, né, mastologista, aí também depois a fisioterapeuta, olha, esse braço nunca mais vai ser o mesmo. Você nunca mais vai transpirar do lado direito. Vai ser, não, tudo bem, transpirar tá ótimo, para mim tá perfeito. Eu vou economizar, que eu vou só colocar desodorante de um lado, mas tá tudo bem. E ela falou assim, e nunca mais, você tem que tomar muito cuidado com esse braço, porque como não tem mais os linfonodos, então assim, não faz mais aquela drenagem. Então, eu não faço mais cutilagem da unha, eu tomo muito cuidado para não machucar, para não cortar, porque tudo que o esquerdo faz, o direito não faz. Então, eu não posso vacilar. Então, quando eu vou no médico, eu tenho que avisar, se eu tiver ruim, ó, o braço direito não pode mexer, por causa disso, disso, disso. Mas, mesmo assim, isso não me atrapalha, não me deixa menos mulher, porque quando eu operei, eu fiquei assim, a cabeça fica um pouco assim, transtornada, porque o seio era de um tamanho, quando operou, ficou de outro. Então aquilo mexeu um pouco com a minha feminilidade. Eu olhava para mim assim, poxa vida, eu sou larga em cima e tipo, eu não tenho quase nada de seio. E meu marido ainda falou assim, não, se você quiser, a gente dá um jeito e eu pago. E a gente coloca um silicone. Eu falei assim, Deus me livre, não quero. Eu já sofri para tirar, eu não vou sofrer de novo para pôr só por estética. Eu tenho que me aceitar e me amar do jeito que eu tô hoje. E aí, quando eu passei com o mastologista, ele falou assim, olha, você tem que dar graças a Deus que deu tudo certo, você tá ótima, e a gente tentou ao máximo deixar uma igual à outra. Porque poderia, de repente, se eu fizesse pelo SUS, o SUS eu não sei como funciona, mas poderia dele não querer reconstruir a esquerda. E eu poderia ficar com um peito diferente do outro, um seio. E ele falou assim, então você tem que agradecer que a gente fez o trabalho legal, tá tudo do mesmo tamanho, e você tá bem. O mais importante é que você tá bem. E o fato de você fazer a fisioterapia é só para você voltar a função melhor do braço, mas não que você vai ficar impossibilitada, inválida. É só para você voltar, porque aqui a radioterapia acabou queimando um pouco. Mas de resto, você está ótima, você está de parabéns. Paterê Melo, que consegue ultrapassar essas dificuldades, tenho certeza disso. E eu quero deixar aqui um registro também. Qual o nome do seu marido? Que eu esqueci, desculpa. Meu marido é Manuel. Emanuel ou Manuel? Manuel. Manuel, né? Que ele tá de parabéns, a postura dele, porque eu sei que você, durante todo esse tratamento de químio, você não tinha ânimo nem para brincar com as suas crianças, muito menos para ficar com ele. E ele foi paciente. Ele foi o quê? Ele foi um homem... Esse homem te ama. Eu não tenho essa dúvida nenhuma, nenhuma. Porque ele foi flexível, paciente, carinhoso, generoso. Ele foi verdadeiro. E eu tiro... se eu tivesse de chapéu, eu tirava o chapéu para ele, que eu não estou de chapéu hoje. E eu queria deixar essa live registrada aí para o pessoal. Nós estamos 1º de março, aqui no Rio de Janeiro, a Fundação do Rio, né? É comemorada a Fundação do Rio. Também terça de carnaval, quando a gente marcou, eu nem lembrei que era carnaval, eu comentei, nem lembro. Eu falei, gente, eu vou fazer live numa terça gorda de carnaval, só eu mesmo sou doida, né? E ela mais ainda que aceitou. Então, agradecer mais uma vez. Parabéns. Eu que te agradeço. E é sempre bom esse assunto, sim, porque a gente
acaba que é só lembrado em outubro, né? Só é falado em outubro. Tem que se falar. Acho que é algo que deve ser falado constantemente, porque a gente tem que se tocar. É isso, é preciso. Porque se a gente não fazer isso, às vezes pode ser tarde demais. Então é importante ser falado, é importante a mulher no banho se tocar. Ai, olha, tá estranho, vou procurar um médico, não esperar, porque o esperar pode ser tarde demais. Então a gente não pode deixar para depois. Ai, não, amanhã. Não. Aconteceu, sentiu, opa, vou atrás. Vai lá e corre Então atrás. isso foi o que me ajudou muito e não esquecer, eu nunca vou me esquecer disso, do que o oncologista falou. Quem procura acha, mas quem procura cura. Então tem uma cura. E eu sou a prova disso. Então, não me venceu. E como eu fiz uma vez um vídeo para a clínica, onde eu faço tratamento, eu falei que a gente tem que ser mais forte que o câncer. É um nome difícil, a gente pensa assim, eu tô com câncer de mama. É um diagnóstico horrível, ninguém quer. É uma palavra forte, mas a gente tem que ser mais forte. Porque se eu não for mais forte, ele vai me derrubar. E, infelizmente, existem mulheres que nem se falar, se entregam, né? Se falar, já tem aquele receio, eu tô com câncer de... Não, gente, vamos falar, vamos ajudar o próximo, e é isso, é o que eu, toda vez que eu converso sobre isso, eu quero passar para as pessoas isso, que a gente consegue, se você querer, se você manter a sua fé, e você ter essa vontade, você consegue, você vai vencer. Porque sim, eu continuo fazendo tratamento, mas eu venci. E eu sou mais forte que isso. E graças a Jeová, eu venho conseguido me manter bem, conseguido fazer as coisas com meus filhos. E isso para mim está sendo assim já maravilhoso. Então, o tempo que eu perdi operado, eu estou recuperando tudo agora. E é isso. E obrigada por me convidar. Mesmo sendo uma terça de carnaval, como você falou, como eu não comemoro, então para mim é um dia normal, tranquilo. E eu tava até brincando com o Davi, né? E aí eu falei assim, olha, já daqui a pouco é minha live, bora. Me arrumei e falei assim, vamos fazer ela. E acho que é uma maneira da gente poder ajudar o nosso próximo, né? Porque se a gente for ver... compartilhar essa live Exato. com alguém que tem alguma situação semelhante, para dar essa força que é tão essencial. Exatamente. Só para você ter uma ideia, assim, teve uma moça que me procurou na primeira live e ela também operou. E ela começou a conversar comigo, eu também tenho câncer de mama. Aí... mantenha a tua fé. Tocou o telefone. Já vai. Assim, mantenha a tua fé em Deus e continua. Se você precisar de uma palavra, de um ombro amigo, eu tô aqui. Ela é de Mato Grosso. Ela operou, ela me mandou foto. Ela me mandou foto, várias fotos, assim, olha como você tá linda. E a gente conversa. Então, assim, isso acaba ajudando o próximo. Porque a gente vê que tem tanta coisa acontecendo no mundo, e se a gente puder ajudar um próximo com uma palavra, se ele estiver passando pela mesma coisa que a gente, por que não fazer, né? Então, eu converso sempre com ela sempre me manda uma mensagem, olha, eu fiz a minha cirurgia, olha, acabou minha última quimio, ela mandou para mim. Aí conheci uma menina mais nova do que eu, com 25 anos, que teve o câncer de mama, hoje ela tá super bem. Então ela falou que, no caso dela, teve que fazer mastectomia, e ela fez a cirurgia 2 vezes, e assim, super bem, e são pessoas que eu conheci por meio da live, que foi compartilhada, e pessoas que têm dúvida, e é isso, gente, a gente tem que compartilhar sim, para a gente poder dividir essa história e ver que não é isso que vai derrubar, e que sim, a gente precisa do apoio da família também, porque sem esse apoio a gente também não consegue, e é como você disse, né, além da nossa fé, a gente tem que querer, porque se a gente não querer, só a fé não vai adiantar. Correto. Pessoal, eu quero aproveitar, então, agora que a gente já está se despedindo, convidá-los na quinta-feira, também às 19 horas, eu vou receber a Thalita,
Ela já esteve aqui no canal como personal, fazendo alguns exercícios com idosos. Só que dessa vez ela está voltando como filha. Filha que começou a cuidar da mãe, que foi diagnosticada no final do ano com corpus de Levy, e ela vem contar a sua história aqui para a gente. Então, vamos abrir o canal e receber mais uma pessoa que tem uma história para compartilhar. Eu agradeço quem ficou com a gente até o final, quem passou de passagem. Ficou horrível essa frase. Quem só passou vai ficar gravada, né? Estou com vontade de espirrar. Vai ficar gravada. Compartilhem. E bom final de carnaval. Mais uma Obrigada vez. para você também. Obrigada mesmo. Manda um beijo. Beijo, meu lindo! Meu filho também é Davi, tá? Tchau. Tchau.